Olá, eu sou a professora Mônica e hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas de ciência. Na nossa aula anterior, nós começamos a falar sobre as funções inorgânicas e hoje, na sequência, nós vamos falar sobre as bases de arrênios. No início do estudo de química, algumas soluções aquosas eram chamadas de bases devido ao seu sabor adstringente, que prende ou amarra a língua, como acontece quando a gente come banana verde. Porém, classificar uma substância pelo sabor pode levar a erros, já que nem todo sabor adstringente indica uma substância básica. Além disso, nunca devemos provar uma substância que não seja um alimento. Arrhenius, o mesmo cientista que definiu o conceito de ácido e classificou as substâncias pelo seu comportamento quando dissolvidas em água, definiu o conceito de base. Base é toda substância que em solução aquosa libera como único ânion o OH-. É um grupo, né? Eles ficam juntos, OH-, ele tem a carga negativa, por isso ele é chamado de ânion. As bases também são chamadas de hidróxidos, quando dissolvidas em água. Elas originam um único tipo de ânion, que é o OH-, que também é chamado de hidroxila ou hidróxido. E também diferentes cátions. Então, além do ânion, ela vai originar o cátion, que é a carga positiva. Quando adicionamos, por exemplo, o hidróxido de sódio, que é o NaOH, em água, ocorre a separação do cátion, Na+, do ânion OH-, em um processo chamado de dissociação iônica, como representado a seguir. A palavra dissociação significa separar. Então, a base ela já é um composto iônico. O que vai acontecer quando misturados em água é a separação da carga positiva, daquele átomo que cede o elétron, né, que fica com carga positiva, daquele átomo que recebe o elétron, que vai ficar com a carga negativa. Então, olha aqui, o NaOH, ele é uma substância sólida. Quando dissolvido na água, ele separa-se em Na+, que é o cátion, ele se torna aquoso, e o OH-, que também é uma substância aquosa. Então, de maneira geral, as bases em solução aquosa, de modo semelhante ao que acontece com os ácidos, elas produzem soluções iônicas, só que de uma forma diferente, né? As bases elas simplesmente se separam, enquanto os ácidos ocorre uma reação química, essa é a diferença. Aqui nós temos então a dissociação da base em água. Então aqui nós temos o hidróxido de sódio, que é o NaOH, que é sólido. A hora que ele se dissolve na água, ele se torna uma substância líquida. E aqui, contendo aqui nessa substância líquida, nós temos o cátion Na+, e o ânion OH-. E essa substância ela é uma condutora de corrente elétrica, porque temos aí os elétrons livres, né, que é no caso o OH, circulando aí livremente na água. Tanto os ácidos quanto as bases em água, eles originam soluções condutoras de eletricidade. Porém, a forma como isso acontece é diferente. Os ácidos, substâncias formadas por moléculas, reagem com a água, formando íons. Como eu disse, é uma reação química. Essa reação química é denominada ionização. Já as bases, que são compostos iônicos, quando dissolvidos em água, têm o seu retículo iônico rompido, que é aquele formato cristalino, né, da parte sólida. E aí eles liberam os íons. Nesse caso, não ocorre uma reação química, mas sim um processo físico, conhecido como dissociação iônica. O processo físico é simplesmente a separação dos átomos. Na dissociação iônica, do caso das bases de arrênios, são caracterizadas pela presença do íon OH-. Então, a gente sempre vai ter o OH-.
variando o tipo de cátion e o número de íons do OH na fórmula química. Veja alguns exemplos. Então, aqui a gente tem o hidróxido de potássio, que é o KOH. Logo, a gente vai aprender a nomenclatura, né, das bases e dos ácidos. Então, aqui a gente tem um potássio, um OH. O hidróxido de magnésio, na proporção de um magnésio para duas hidroxilas, né, 2OH. Esse número multiplicando parênteses vai indicar a quantidade de OH que nós temos na fórmula. O hidróxido de alumínio, Al tem um átomo só, porque não tem nada, OH3. Então, esse 3 vai indicar a quantidade de hidroxilas aqui na fórmula. Então, por esse motivo, né, de arrênios, a gente tem que quando uma base ela é dissolvida na água, ela vai ser representada, né, pela sua separação do grupo OH-. Então, a fórmula ela é representada assim. A gente tem que representar no papel o que acontece. Então, aqui a gente sempre vai ter o grupo OH, mas na frente dele a gente tem um cátion. Um cátion é aquele átomo que doa elétrons. Esse cátion aqui vai ser qualquer metal da tabela periódica. Então, todos os metais que nós temos na tabela periódica, pode ser aqui esse cátion que fica na frente do OH. O X, que fica aqui do lado de fora do parêntese, ele corresponde ao número de hidroxilas que nós vamos ter. E esse X, ele vem do valor que nós temos aqui de elétrons que o cátion está doando aqui nessa fórmula. Eu já vou explicar no próximo exercício. Então, aqui a gente teria aqui embaixo, ó, o cátion, a hidroxila OH e a quantidade aqui de hidroxila, dissociando em água. Essa quantidade que está aqui fora de hidroxila é a mesma da carga do cátion, como eu disse. Aí nós temos essa quantidade aqui fora, vai multiplicar a hidroxila que se separou. Então, vamos fazer o exercício aqui para vocês entenderem melhor. Aqui nós temos a carga do cátion, que é o X+, é numericamente igual ao número de X do grupo hidroxila. Vamos ver aqui o exemplo. Aqui nós temos a fórmula da base. MgOH, aqui está faltando um 2, que ele já vai aparecer, MgOH2. Aqui nós temos a distribuição eletrônica desse magnésio. Esse magnésio ele tem número atômico 12 e quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, a última camada, que é a camada de valência, é a quantidade de elétrons que vai participar aqui nessa fórmula. Então, é daí que vem o número que a gente tem aqui na fórmula. Então, esse 2 é a quantidade de elétrons que ele vai doar, por isso ele tem a carga positiva. E aqui o OH ele sempre vai ter a carga negativa, ele é um ânion. Esse 2 do magnésio é o que vai fazer parte aqui da fórmula. Então, essa fórmula ela é MgOH2. Tá? Esse 2 pertence à quantidade de hidroxilas da fórmula. E da onde que ele veio? Ele veio da quantidade de elétrons que o magnésio participa da ligação. Agora, essa quantidade aqui de elétrons que ele recebe aqui no caso, que ele participa, vai para o magnésio. Então, aqui é sempre 1, né? Sempre vai ter 1 aqui, por isso que não tem número nenhum na base, porque é a quantidade de elétrons que participa na fórmula. Na sequência, a gente já descobriu aqui de onde vem esses números, né, da fórmula. Vamos fazer agora a dissociação iônica dessa base. Então, a gente vai misturar a água. Quando mistura na água, vai separar a carga positiva, que é o Mg+, e a carga negativa. Agora, a gente vai colocar as quantidades, né, referentes ao que temos na fórmula. Quantas hidroxilas nós temos? Nós não temos 2? Então, esse 2 aparece aqui na frente do OH. É a quantidade de hidroxilas. Então, eu vou multiplicar a fórmula toda, da mesma maneira que lá. E esse 2, ele veio de onde? Ele veio da carga aqui do magnésio, certo? Então, aqui a gente finaliza a dissociação iônica de uma base. Aqui, só para recordar, né, que como não tem o 1, a gente não precisa colocar o número, mas eu coloquei só para vocês verem que esse 1 aqui
veio daqui, ele vai ficar aqui na fórmula, mas não precisa colocar, tá bom? Não precisa colocar um aqui. Se tem um magnésio, significa que ele existe, já tem um. Se eu tenho um tracinho, significa que é um. Se fosse mais de um, eu colocaria 2, 3, 4. Então, não existe a necessidade de colocar número quando tem só um tracinho. Aqui é a tabela periódica que eu comentei com vocês. Então, aquele elemento da frente da hidroxila pode ser qualquer um desses que estão em amarelo. Todos esses elementos aqui da tabela periódica que estão em amarelo são metais. Então, eu posso fazer uma base com qualquer um desses átomos. Lembrando que a quantidade lá do cátion vai ser a quantidade de elétrons que participa da ligação. Para isso, eu tenho que fazer sempre a distribuição eletrônica. Como que a gente faz a nomenclatura de uma base, né? A base é o seguinte, a gente sempre coloca o nome hidróxido na frente, seguida do nome do metal, né, que a gente acabou de ver na tabela periódica, que é o cátion. Por exemplo, aqui eu tenho o hidróxido, que é o OH, e o K é o metal, então fica hidróxido de potássio. Esse K é o potássio. Aqui eu tenho o magnésio, então fica hidróxido de magnésio. Aqui o OH, hidróxido de alumínio. Então, para você determinar se é um ácido ou uma base, a gente olha na fórmula, a gente já vê. Todo ácido começa com hidrogênio, mas toda base termina com OH. Mas não tem hidrogênio no começo, então não é um ácido. O que que ele é? Uma base? É só olhar esse OH aqui na fórmula. Se existe esse OH no final, nós temos aí uma base. A única base de arrênios que não apresenta um metal em sua fórmula é o hidróxido de amônio, representado por NH4OH. O hidróxido de amônio não existe isolado, sendo obtido quando borbulhamos o gás amônia, que é o NH3, em água. Aí nós temos a fórmula, né? O NH3 gasoso misturado com água líquida se transforma em NH4OH-. Na base, né, é hidróxido de amônio. A solução aquosa é comercializada com o nome de amoníaco. A amônia, que é o NH3, é a matéria-prima usada na fabricação de fertilizantes, produtos de limpeza e em sistemas de refrigeração industrial. Os vapores de amônia são extremamente irritantes e corrosivos às mucosas e também podem causar danos severos se eles forem inalados, né, respirados ou então entrarem em contato com os olhos. Somente, né, de estar presente aqui naquele gás que está sendo inalado, não precisa pôr a mão ou o produto no olho. Somente o contato com o gás inalado já pode ser perigoso. Agora a gente vai falar das principais bases e das suas características e aplicações. A base mais comum que nós temos é o hidróxido de sódio, o NaOH. Ele é conhecido como soda cáustica. O adjetivo cáustica significa que pode corroer e destruir os tecidos vivos. As soluções concentradas de hidróxido de sódio não devem ser guardadas em frascos de vidro, porque lentamente eles corroem o vidro. Por esse motivo, essas soluções são conservadas em frascos de plástico. Aqui na imagem nós temos, né, um exemplo de hidróxido de sódio, que é o sabão que a gente usa no dia a dia. Então, sabão, sabonete, todo produto que produz espuma, ele contém aí uma base, geralmente é o hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio, ele é usado na fabricação de sabões que são obtidos pela reação dessa base com óleos e gorduras. Por isso a gente usa, né, o óleo sujo que a gente usa para fritura, as pessoas guardam para fazer sabão. É uma maneira de você reciclar o óleo, né, e preservar o meio ambiente. Em vez de jogar esse óleo na água, você faz o sabão. Além disso, ele pode ser encontrado em alguns produtos de limpeza e em produtos utilizados no desentupimento e de encanamentos de pias, ralos, vasos sanitários, por exemplo.
O hidróxido de magnésio é uma outra base, né, MgOH2. Algumas vezes, né, o estômago ele está com muito ácido clorídrico em excesso, dá aquela queimação, aquela acidez estomacal. E para combatê-la, nós podemos ingerir um medicamento que leva uma base em sua constituição e que reage com o excesso de ácido produzido, que é o leite de magnésia. Então, esse produto, ele é chamado de neutralizador, né? Ele neutraliza essa acidez, porque ele é uma base. E ele é muito comum, pode ser o hidróxido de magnésio e tem o hidróxido de alumínio também, que pode ser encontrado em medicamentos como o leite de magnésia, como eu já disse. Ele é muito utilizado para acidez estomacal. Aqui nós temos o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, ele é obtido pela reação entre o óxido de cálcio, que é o CaO, que a gente vai aprender ainda os óxidos, conhecido como cal viva, e água. Então, eles misturam esses dois. Aqui é a reação deles, né? Óxido de cálcio sólido mais H2O líquido, que é a água, resulta em uma base, né, que é o hidróxido de cálcio aquoso, uma base aquosa. Essa base é utilizada na preparação da argamassa, utilizada em construções civis e, além disso, nas pinturas, que é a caiação, e na correção da acidez do solo, destinados à agricultura. Agora a gente vai ver como a gente identifica se uma substância ela é um ácido ou uma base. Já que a gente não pode experimentar, né, não pode cheirar, como que a gente então identifica, né, essa substância? O método mais comum para identificar os ácidos e bases é o uso de indicadores ácido-base. Os indicadores são substâncias que mudam de cor quando entram em contato com os meios ácidos ou básicos. Os indicadores ácido-base usados em laboratório geralmente são artificiais. Um dos mais utilizados é o papel de tornassol, comercializado em tiras de cor azul e em tiras de cor vermelha. Aqui nós temos o papel de tornassol azul, né? Quando ele está misturado na água, se ele permanecer azul, ele quer dizer que ele é uma base. Se esse papel azul ficar vermelho, quer dizer que essa substância é um ácido. Todo papel que fica vermelho, ele é o ácido. A gente vai ver que quando o papel vermelho, nesse outro exemplo aqui, ó, quando o papel é vermelho, tá vendo? Do lado de fora ele tá vermelho. Quando ele é colocado aqui nessa substância, se ele continuar vermelho, quer dizer que ele é um ácido. Se ele ficar azul, quer dizer que ele é uma base. Então, a gente sempre vai considerar o vermelho para ácido e o azul para base, não importando a cor do papel. Esse aqui é um papel azul. Se eu colocar na substância ácida, ele fica vermelho. Se ele colocar ele numa substância básica, ele vai continuar azul. Lembra que eu falei? O azul é sempre base e o vermelho é sempre ácido. Mas todas essas informações geralmente tem na embalagem, né, do papel tornassol para a pessoa não confundir. Um outro indicador ácido básico muito utilizado em laboratório é a fenolftaleína, né, esse líquido aqui. Ele é uma solução que em meio ácido continua incolor, mas em meio básico ela torna-se rosa. Isso quer dizer o quê? A fenolftaleína ela foi utilizada nos dois frascos. Como esse frasco continuou incolor, significa que esse é um ácido. E esse daqui se tornou rosa, então significa que ele é uma base. Então esse também é um indicador utilizado. Aqui nós temos a identificação de ácidos e bases que a gente pode usar com produtos caseiros, né, como o repolho roxo, a beterraba ou amoras. Extrair os compostos dessas plantas e preparar uma solução indicadora vegetal é bastante simples. Veja dois modos de obter uma solução indicadora usando o repolho roxo. O primeiro modo, você vai macerar a folha, né? Você vai colocar ela aqui no recipiente, vai amassar bem, como se fosse amassar um alho. Em seguida, você acrescenta água nessa mistura que você amassou e coa. O indicador já está pronto.
O segundo modo, você vai usar um liquidificador. Você vai colocar as folhas de repolho dentro do liquidificador, vai triturar com água, vai coar, né? E aí novamente o indicador está pronto. Como que a gente usa, né? O suco de repolho roxo, ele apresenta uma coloração avermelhada em meio ácido. Então, se a substância for ácida, ele vai ficar meio avermelhado. E se ela for básica, ela vai ficar na cor verde amarelada. Aqui eles colocaram várias quantidades de ácidos fortes e fracos, né? Bases fracas e fortes, para a gente ver que pode ocorrer a diferença da tonalidade de acordo com a intensidade dessa base, se ela é muito forte ou ela é muito fraca, e do ácido também. Então, essas cores da foto, né, elas indicam, então, aí a concentração dessas bases e desses ácidos. O que significa? Eles estão identificando a presença do íon H+, do ácido, e a presença do ânion OH- da base. Aqui nessa escala, no caso aqui, para medir a concentração, além de usar esse tipo de cor, a gente tem também uma escala mais numérica, que a gente chama de escala de pH. Nessa escala de pH, as substâncias que são neutras, elas ficam aqui no valor 7. No caso, por exemplo, a água, ela tem a sua acidez neutra, é 7. As que forem básicas, no caso ácidas, vamos falar do ácido primeiro. O ácido seria uma substância que vai de 0 a 6, é uma substância ácida. Quanto mais longe, né, do neutro, mais ácido é uma substância. Por exemplo, um refrigerante que a gente usa muito, ele tem uma acidez de 2,5. Ele é muito ácido, né? A gente não percebe porque ele tem produtos químicos que adoça, né, e dá uma inibida nessa acidez. Quanto mais próximo do 7, menos ácido é aquela substância. Agora, uma substância básica, ela seria do 8 até o 14. Quanto mais longe do 7, né, mais fraco, né, essa base. Quanto mais próximo aqui do 7, mais... perdão, falei ao contrário. Quanto mais longe do neutro, eu inverti aqui as coisas. Quanto mais longe do neutro, né, mais forte é a base. Quanto mais próximo do neutro, que aqui é o neutro, mais fraco é a base. No caso, o sangue humano, ele tem o pH entre 7 e 8, então ele é um pH básico. Imagine o que acontece com o nosso organismo quando a gente toma um refrigerante que é muito ácido, né? Então a gente tem que dar uma controlada no refrigerante, que ele muda até o pH do nosso sangue. Isso é fato. Aqui nós temos um outro aparelho que ele é utilizado, ele chama-se pHmetro ou pHômetro. Ele é usado aqui, né, um equipamento eletrônico que você coloca aqui essa parte sensível na substância, e aqui no aparelho ela te fala, né, qual é o pH daquela substância. É um assim mais específico, mais utilizado para detectar o pH. E a nossa aula de hoje fica por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a diferença de ácido e base. Embora elas sejam características parecidas, elas são substâncias diferentes, né? E elas estão presentes no nosso dia a dia. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse assunto e nós vamos fazer alguns exercícios sobre a dissociação iônica e a ionização dos ácidos. Bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.